pessoal, hoje nós vamos começar a estudar as sociedades por ações, especialmente a sociedade anônima. Essa sociedade que tem uma complexidade um pouco maior, mas tão importante como para a formação de sociedades que requerem um maior investimento, certo? Então vamos lá, as sociedades por ações, elas têm lei especial. Muito embora elas tenham menção no Código Civil entre os artigos 1088 a 1092, a lei específica é a 6.404 de 76. Subsidiariamente a esta legislação especial, aplica-se o Código Civil, ok? Isso conforme o próprio artigo 1089 dispõe quando se trata principalmente da sociedade anônima. Então, o que teria de diferente nesse tipo de sociedade? Poderia se destacar a forma pelo qual se tem a contribuição ao capital social. Até agora, nós vimos sociedades cujo capital social era formado pela subscrição, ou seja, pela aquisição de cotas. E aqui, o que vai tornar uma pessoa parte da sociedade ou parte do quadro societário é sua aquisição de ações. Então, por um lado, nós tínhamos sociedades cujo capital social era dividido em cotas, e agora nós temos sociedades cujo capital social está dividido em ações. São títulos, inclusive, com maior negociabilidade, maior circulabilidade, conforme nós vamos ver a seguir. Pois bem, essas sociedades por ações, elas distinguem-se justamente por essa unidade. Conforme o conceito de Ricardo Negrão, que vocês podem acompanhar a seguir, distingue-se a sociedade por ações das demais porque seus títulos são negociáveis, sem necessidade de anuência dos demais sócios, facultando-se o livre ingresso na sociedade. Outra característica, sempre são empresários, conforme nós vamos ver a seguir. Importante ainda dizer que, dentre a classificação das sociedades, aqui nós podemos destacar o tipo societário, que se classifica como uma sociedade de capital, ou seja, a partir do momento que você permite que as ações possam ser levadas a público, você também está permitindo, como sociedade anônima ou como sociedade incomandita por ações, em relação a uma das espécies de ações, que qualquer pessoa possa livremente negociá-la e livremente adquiri-la. Pois bem, tipos de sociedades por ações são as sociedades anônimas e as sociedades em comandita por ações. A primeira, já fiz menção em algumas oportunidades, é o tipo de sociedade em que todos os sócios, que aqui se chamam acionistas, respondem somente pelo preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. O que significa isso? Que dentre a classificação que leva em conta a responsabilidade dos sócios, a sociedade anônima é um dos tipos em que os sócios respondem limitadamente. Em relação às sociedades em comandita por ações, além de outras diferenças que poderíamos destacar, talvez a mais pontual está na responsabilidade dos sócios também, porque se trata de uma sociedade de responsabilidade mista dos sócios, porque teremos aqueles que vão ser os administradores, os diretores assim denominados, que vão responder ilimitadamente, ou seja, responderão subsidiariamente em relação à pessoa jurídica e solidariamente entre eles. Porém, também contará com os sócios, os acionistas, são os investidores, que aí responderão de forma limitada também. Tá? Não é uma espécie que a gente consegue encontrar com tranquilidade, né? Na prática, não é um tipo de sociedade muito adotada, ao contrário da sociedade anônima. As características dessas sociedades por ações nós poderíamos destacar como primeira: elas sempre são empresárias, independente da natureza do objeto.
Vamos relembrar lá no artigo 966 do Código Civil, parágrafo único, ressalvava, ou melhor, afastava a natureza empresarial quando as atividades eram intelectuais, de natureza artística, científica ou literária, certo? Quando se coloca que as sociedades por ações sempre serão empresárias, não importará a exceção do 966, parágrafo único do Código Civil. Ou seja, ainda que a sociedade tenha como objeto de exploração, objeto social, uma atividade intelectual de natureza artística, científica ou literária, mesmo assim, ela será empresária, ok? Nós já falamos disso no semestre passado, repetimos agora porque é uma característica muito importante. Então, qualquer que seja o objeto, a companhia é mercantil e se rege pelas leis e usos do comércio, certo? Artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 6.404/76, reiterada no artigo 982, parágrafo único do Código Civil, que já estudamos e ressaltamos essa característica. Também podemos dizer que sociedades por ações sempre são de capital. Sendo sociedade de capital, ela não leva em conta os atributos pessoais dos sócios, dos acionistas. Prevalece aqui o princípio da livre circulabilidade das ações, de modo que não possa haver impedimento de atuais acionistas em relação ao ingresso de outros. Como o capital divide-se em ações, e olhe, gente, sempre em partes iguais. Deixa eu fazer uma ressalva aqui. Capital dividido em ações sempre em partes iguais, ela vai se diferenciar em relação à limitada, porque lá na limitada, lembram que o capital social é dividido em cotas iguais ou desiguais? Olhe lá, aqui não, nós temos ações sempre em partes iguais, ok? Então, nelas, o que importa é a aglutinação de capital ou de capitais, e não a pessoa dos acionistas, inexistindo o chamado intuito personae, o affectio societatis, características das sociedades de pessoas, certo? E a outra característica essencial é a sociedade institucional. Dentre outras características desse tipo de sociedade, dessa classificação de sociedade, nós temos o fato de que o ato constitutivo é o estatuto social, não contrato social. Afinal de contas, qual a diferença? Sendo estatuto social, é algo já instituído, em que aqueles que vão concordar em ser acionistas estão aderindo a algo já posto. Diferente de um contrato. O contrato é um ajuste de vontades, ok? Aqui não se fala em ajuste de vontades, aqui se fala em aceitar tal qual já está posto. E esse é um estatuto social. Falar agora do sociedade anônima efetivamente. A sociedade anônima como uma das principais formas adquiridas pelas sociedades no nosso país e se pode dizer que ela tem as características muito comuns em relação às sociedades dos outros países também. Então, o que seria sociedade anônima? Ela também é chamada de companhia, tá? Não confundam com aquele e companhia do finalzinho do nome, lá quando você estudar o nome empresarial. Aqui nós estamos chamando de companhia a sociedade anônima, é um sinônimo. Pois bem, vamos continuar. É uma sociedade que constitui-se em uma pessoa jurídica de direito privado, cujo capital social é dividido em partes iguais, chamadas de ações, de natureza sempre mercantil, independente do objeto social que explora e de responsabilidade limitada dos sócios / acionistas. Peço perdão ali por um erro ortográfico simples, né? Que se constitui seria o mais correto, mas o que importa aqui é que a gente realmente perceba que essa sociedade ela vai levar em conta muito mais a forma pelo qual se adquire
o capital suficiente para empreendimento. A conotação de investimento ainda maior do que em relação às outras sociedades. Bom, e aí como se dá a responsabilidade dos acionistas ou a responsabilidade dos sócios? O artigo 1º da Lei 6.404/76 estabelece a responsabilidade dos sócios da seguinte forma: a companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações e a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. Portanto, eu até explico ali para vocês, no primeiro momento, que esta responsabilidade está adstrita ao preço que se comprometeu a pagar para ser acionista, tá? Ou seja, o preço da integralização. Integralização é pagamento do que foi subscrito, certo? Uma vez que o acionista tenha pago o valor das ações subscritas ou adquiridas, ele não tem mais nenhum tipo de responsabilidade pessoal, seja este sócio pessoa física ou pessoa jurídica. Aqui vale também um destaque. É muito comum sociedades anônimas terem como sócios outras pessoas jurídicas, ok? Físicas ou jurídicas, tanto faz. Uma questão que também já foi trabalhada com vocês, mas vale a pena relembrar, está com a denominação social. Nós temos uma previsão no artigo 3º da Lei 6.404/76, assim como também já estudamos o artigo 1060 do Código Civil, que traz algumas condições, 1160 do Código Civil, que traz algumas condições para a formação do nome empresarial da sociedade anônima. Aqui vale lembrar que nome empresarial pode ser razão social, também chamado de firma social, ou denominação social. A primeira razão ou firma social é aquela formada pelo nome dos sócios. E a denominação social é aquela que se destaca o objeto de exploração, o objeto social. No caso de sociedade anônima, está proibido o uso da razão social por expressa menção legal de que deve-se adotar a denominação social. E nesta denominação deverá constar a expressão sociedade anônima ou companhia. Não podemos usar as duas expressões no mesmo nome empresarial. Sociedade anônima ou companhia podem aparecer no nome empresarial, tanto por extenso como abreviada, tá? De forma abreviada. E sempre acompanhado do objeto de exploração. Sempre tem que indicar o ramo de atividade, né? Com qual é a atividade lucrativa imposta para essa sociedade, certo? E aí vocês podem pensar, onde que eu coloco essa expressão, companhia? Gente, olha só, o artigo 3º lá da Lei 6.404/76 vedou que a expressão companhia apareça no final do nome. Isso hoje cria uma certa crítica, né? Talvez alguns até mencionem que não teria mais importância essa definição, porque na verdade o que se pretendia na época era que não fosse confundido com aquela expressão e companhia usada na razão social para indicar a existência de outros sócios não mencionados no nome, certo? No entanto, é importante que eu diga isso a vocês, a lei continua vigente, então isso num concurso, num exame de OAB, em qualquer local que vocês sejam questionados acerca, deve prevalecer o que ainda está no artigo 3º, ok? Então, companhia só no começo ou no meio do nome empresarial. Já a expressão SA pode estar em qualquer lugar do nome empresarial, início, meio e fim.
certo? Então vamos colocar um exemplo. Eu sempre falo o exemplo dos bancos que a gente já conhece. Nós temos lá o Banco Itaú S.A., mas poderia ser Banco S.A. Itaú ou S.A. Banco Itaú, certo? Nós poderíamos ter outro exemplo não existente, Companhia Fábrica de Açúcar. Poderia ser Fábrica Companhia de Açúcar, certo? Então, são exemplos vários, mas que a gente sempre tem que cuidar com essa questão da expressão companhia e nunca misturar os dois no mesmo nome. Tipos de sociedade anônimas. Vamos lá. As sociedades anônimas, elas podem ser abertas ou fechadas, conforme o artigo 4º da Lei 6.404 de 76. Pelo artigo 4º, é definido as sociedades entre abertas e fechadas conforme os valores mobiliários de sua emissão possam ou não ser admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários. Eu acredito que muitos de vocês não tenham familiaridade com relação a essas expressões. E sei que muitos de vocês já têm familiaridade com essas expressões. Vamos partir da ideia, no entanto, de que talvez a expressão valores mobiliários ela possa ser conhecida com outras definições. Hoje nós vamos ver tecnicamente como que é posto os seus conceitos conforme a legislação, conforme a doutrina, ok? Então vamos lá. As sociedades abertas, dentro do contexto do artigo 4º, serão aquelas que os valores mobiliários de sua emissão são admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários. E as fechadas são aquelas que os valores mobiliários de sua emissão não são admitidos à negociação do mercado de valores mobiliários. Para quem não sabe, afinal, o que é mercado de valores mobiliários? Vocês já ouviram falar de mercado de capitais? Pois bem, o mercado de capitais é um sistema de distribuição de títulos emitidos pela sociedade anônima. Nós sempre falamos de ações sendo emitidas por sociedades anônimas. Ocorre que elas emitem também outros títulos que nós chamamos de valores mobiliários. Então, uma sociedade anônima, além de ações que ela possa emitir para conseguir atingir o capital social fixado, ela também, para buscar recursos diante dos investidores, podem emitir outros valores mobiliários. Vou falar aqui apenas alguns exemplos. Debêntures, bônus de subscrição, vou colocar só esses dois por enquanto. Esses dois não necessariamente vão fazer com que aquele investidor que os adquiriu se torne acionista. E esses valores também não são voltados ao capital social, mas sim à busca de mais recursos para a realização de outras atividades, para o fomento de patrimonial da sociedade anônima, certo? E aí esses títulos, eles vão ser ofertados através do mercado de capitais, dependendo aí se for uma sociedade anônima aberta, através de determinados órgãos. Se for uma sociedade anônima fechada, ela pode ser negociada sim, mas aí diretamente entre os particulares que fazem parte da sociedade anônima fechada e outros investidores, sem maiores intervenções de órgãos estatais, como nós vamos ver a seguir. Veja só, mercado de valores mobiliários, órgãos de natureza privada que atuam nos mercados registrados na CVM. E o que é CVM? CVM é a Comissão de Valores Mobiliários. Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre essa comissão a seguir. Mas no momento, eu quero que vocês percebam esses dois órgãos de natureza privada que eu destaco para vocês. O primeiro é o mercado de balcão. Mercado de balcão é formado por sociedades ou sociedade corretora ou instituição financeira que atua no mercado primário e secundário de valores mobiliários. Vou explicar. Não existe
a partir do momento que você está falando de uma sociedade anônima que admite a negociação dos valores imobiliários no mercado de capitais, no mercado de valores imobiliários, não se admite que a sociedade anônima faça transações diretamente com o investidor. Eles vão precisar de um intermediário. Quem é o intermediário? A sociedade corretora ou instituição financeira que realiza o mercado de balcão. Portanto, se uma sociedade anônima quer vender novas ações, como que ela vai fazer essa oferta? Ela vai ter uma instituição financeira ou uma sociedade corretora que vai realizar o seu mercado de balcão e vai ofertar ao público em geral estas ações. Ok? E o que é mercado primário que eu menciono ali? Também vou conceituar a seguir, mas já vou adiantar. Mercado primário é justamente esta oferta feita originalmente pela sociedade anônima aos investidores. São títulos que ainda não tiveram outro dono, que estão sendo emitidos pela primeira vez pela sociedade anônima. E o mercado secundário, ela se caracteriza pela negociação entre investidores. Por outro lado, nós temos a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é uma associação de sociedades corretoras ou é uma sociedade anônima também constituída para este fim, que atua somente no mercado secundário, gente. Olha lá. Somente no mercado secundário. Bolsa de valores vocês não encontrarão, salvo muito específico, uma exceção, ações que já não tem um dono, que já não tem um acionista vendendo ao outro, certo? O mercado secundário significa que são investidores negociando com outros investidores em valores que nós chamamos e conhecemos pelas repercussões das notícias que ouvimos como valor de negociação. Portanto, fica aí dito a vocês que o mercado de valores imobiliários e esses órgãos de natureza privada que que realizam esta atividade através de um registro na CVM é o mercado de balcão ou a Bolsa de Valores. Bom, e aí tentando trazer para nós aqui o mercado primário e secundário, uma definição um pouco mais precisa. Quando a companhia coloca pela primeira vez seus títulos no mercado em uma transação entre sociedade anônima e investidor, pelo preço de emissão fixado, nós estamos falando de mercado primário. Mercado primário se destina a alcançar o capital social que foi definido lá na Constituição da Sociedade. Mas também ele se destina a quando a Assembleia, a sociedade anônima, decidiu aumentar o capital social. E aí ele precisa de mais investidores comprando mais ações. E aí nós temos novamente um mercado primário. O que eu quero dizer a vocês, quero que vocês gravem muito bem essa situação. Mercado primário acontece em duas situações: na constituição da sociedade anônima e no aumento de capital social da sociedade anônima. Entendido, gente? É muito importante que vocês lembrem disso para não confundir com aquela dinâmica do mercado secundário quando fala-se tanto sobre a alta, a baixa dos valores. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Quando a gente está falando de mercado primário, para ter uma ideia, nós temos um preço fixado pela sociedade anônima. Ela não vai variar conforme a negociação. Ela já foi fixada. Ela já tem um preço. Por que o preço tem que ser certo? Porque houve a emissão de uma determinada quantidade de ações com valores fixados, porque é necessária a venda daquela quantidade por aquele valor para alcançar o capital social que se pretende, certo? Para se alcançar o aumento
do capital que se pretende. Então, o mercado primário é a oferta das ações pela sociedade anônima, certo? No entanto, lembrando, através do mercado de balcão. Tudo bem? Mercado secundário. O mercado secundário acontecerá quando, agora sim, está sendo negociado entre um investidor, um atual acionista, e outro investidor, sem a participação da sociedade anônima. Evidente que o mercado secundário leva em conta como é que está o desempenho da sociedade anônima, mas ele também leva em conta outros fatores dentro do contexto de mercado de capitais, certo? O valor é um valor de negociação, é um valor de mercado, é um valor que oscila, que varia dia a dia, certo? Mas esse valor variável é o valor que se compra e que se vende as ações conforme todo um contexto criado no momento da negociação, certo? Por isso que a gente diz o seguinte, mercado primário, a gente vai levar em conta o preço de emissão, o preço que foi fixado pela sociedade anônima para venda. E o mercado secundário vai levar em conta o valor de negociação ou valor de mercado, que é um valor que um investidor, um acionista, consegue vender, consegue ofertar as suas ações para outra pessoa. Né? Aí ele leva em conta justamente a oferta e a procura daquelas ações. Pelo princípio da livre circulabilidade das ações, essa é como se fosse uma prerrogativa de qualquer acionista. A partir do momento que ele detém uma determinada quantidade de ações, ele tem liberdade de negociação perante qualquer outro investidor. Ok? Bom, e a Comissão de Valores Mobiliários? A Comissão de Valores Mobiliários, basicamente, ela se apresenta como um fiscal, um regulador, um normatizador, porque se tratando de uma sociedade que vai envolver oferta de títulos à coletividade, a um público em geral, que muitas vezes nem conhece quem são seus fundadores, administradores, tão simplesmente como forma de investimento, é preciso que aí haja uma certa intervenção para buscar um equilíbrio, como para evitar um abuso econômico por parte dessas sociedades. A Comissão de Valores Mobiliários é uma autarquia federal de regime especial com poderes de agência reguladora, vinculada ao Ministério da Fazenda e criada pela Lei 6.385 de 76, que tem por finalidade, primeiro, normatizar por meio de instruções normativas o funcionamento do mercado de capitais. Então, ou seja, ela vai definir a forma de agir, né, justamente para que haja um certo controle sobre como que essas ofertas, principalmente as ofertas dos valores imobiliários, podem se dar. Também fiscalizar o mercado de capitais para impedir fraudes e abusos, verificar a informação necessária aos investidores, punir administradores e controladores por abuso. Veja só, apesar da sociedade anônima ser uma pessoa jurídica de direito privado, se houver abusos nos órgãos de administração, melhor dizendo, da sociedade anônima, e órgãos de administração, já digo, são pelo menos 4 órgãos que vão realmente agir, seja na deliberação, seja na execução, seja na fiscalização desses outros órgãos dentro da sociedade anônima, a CVM pode puni-los por qualquer tipo de abuso. E ainda, a autorização para constituir uma sociedade anônima. Só que a sociedade anônima aberta. CVM não tem que autorizar as sociedades anônimas fechadas, certo? Então, ela vai autorizar tanto a criação de uma sociedade anônima aberta, como também a emissão de títulos no mercado de capitais. Emissão de títulos, ou melhor, a emissão de valores mobiliários
no mercado de capitais. Maior exemplo, ações. Tá? Quando vai emitir novas ações nas sociedades anônimas abertas, é preciso que haja, primeiramente, a autorização da CVM. A Comissão de Valores Mobiliários, eu tentei colocar aqui para vocês de uma forma um pouco mais sucinta, mas só para entender a quem ela estaria também vinculada. Então, ela faz, a Comissão de Valores Mobiliários, ela vai autorizar, supervisionar e controlar. O Banco Central controla e supervisiona com a CVM, inclusive inclusive na Bolsa de Valores. O Banco Central, ele autoriza também a abertura de uma Bolsa de Valores. E o Conselho Monetário Nacional, que dá as diretrizes para como essa supervisão e esse controle podem se dar. Ok? Muito importante ainda é o nosso conhecimento com relação à subscrição pública e à subscrição particular. Isso vai definir como se cria uma sociedade anônima, ok? Vamos falar um pouco dessas subscrições para que a gente possa entender melhor como se formará cada uma dessas sociedades. Subscrição pública, previsão no artigo 82 e seguintes da Lei 6.404/76, é também chamada de Constituição Sucessiva. Por que sucessiva? Porque a subscrição pública é a busca do recurso junto aos investidores no mercado de capitais, ou seja, é a oferta ao público em geral. Por que então a gente chama de sucessiva? Sucessiva porque na medida que os investidores vão adquirindo as ações, o capital social vai se formando, ela vai sucessivamente se constituindo. Então não é um único ato, é cada uma das ofertas é que vão formando o valor suficiente para alcançar o capital social, certo? Precisa da autorização da CVM, por quê? Porque quando a gente está falando de subscrição pública, nós estamos falando de oferta através do mercado de valores mobiliários. Nós estamos falando de uma subscrição que é feita por uma instituição financeira que realiza mercado de balcão, ok? Então, subscrição pública precisa da autorização da CVM para que ela ocorra. E vamos lembrar o que seria essa subscrição. A subscrição é quando o investidor se compromete com uma quantidade de ações para que ele faça parte do quadro societário. Falávamos em subscrição de cotas quando eu mencionava para vocês que um sócio vai subscrever uma quantidade de cotas e integralizá-las, o que pode acontecer no mesmo momento ou posteriormente. Aqui nós vamos repetir a mesma situação. A subscrição de ações é o momento em que a pessoa compromete-se com aquela quantidade de ações com a obrigação de integralizá-las, o que pode acontecer no mesmo momento ou não, ok? Então, a subscrição é adquirir aquela quantidade de partes do capital social, tá certo? Então, por isso que se chama de subscrição pública, é a oferta dessas ações para o público em geral, sem menção nenhuma a quem se destina. Isso será usado pelas sociedades anônimas abertas. Por outro lado, nós temos a subscrição particular, prevista ali no artigo 88 da Lei 6.404/76. Esta subscrição, ela tem uma constituição simultânea, sabem por quê? Porque é num único ato que ela se constituirá, porque num único ato será destinado à subscrição de todas as ações que compõem o capital social. Então, não existe nenhum tipo de interrupção nesse processo.
E não existe preocupação com apelo aos investidores e não tem publicidade em sua oferta. Por quê? Porque, normalmente, quem vai subscrever essas ações são os próprios fundadores da sociedade. Então, os fundadores não vão em busca de novos investidores e não vão em busca de apelo ao público em geral, porque eles mesmos assumem essa condição de acionista. Eles vão assumir tanto a condição de acionista e, normalmente, também vão assumir a condição de administradores, certo? Então, os fundadores, eles subscrevem as ações no ato da assembleia que é constituída para esse fim, ou, de uma forma substitutiva à assembleia, eles vão também subscrever estas ações e, no mesmo ato, de lavrar uma escritura pública constituindo a sociedade. Vou explicar ainda mais. Veja só, gente. Na subscrição particular, não vai haver publicidade na oferta dessas ações. Os fundadores vão se reunir numa assembleia e vão subscrever as ações, ou não vão fazer assembleia, vão até um tabelionato e vão lavrar uma escritura pública, dividindo entre eles ali as ações que serão subscritas. Certo? Esta subscrição particular é usada pelas sociedades anônimas fechadas. Bom, e aqui eu coloco para vocês um resuminho de como que isso vai se dar no que diz respeito à sua constituição. Veja só. Vamos dividir aqui as sociedades entre os dois tipos, abertas e fechadas, certo? Nas abertas, então, nós vamos usar a subscrição pública, aquela que precisa da autorização da CVM. Nas fechadas, nós vamos usar a subscrição particular, a que não precisa da autorização da CVM. A subscrição pública, uma vez que tenha sido autorizada pela CVM, ela vai se utilizar do mercado de balcão através de uma instituição financeira que vai ofertar as ações aos investidores em geral. Só adiantando para vocês, quantos acionistas precisa para constituir uma sociedade anônima aberta? Pela lei, 2. Ok? É o suficiente para se dizer como quantidade mínima de acionistas. Já nas sociedades anônimas fechadas, que vai adotar a subscrição particular, o próximo passo é simplesmente determinar a assembleia ou, de forma substitutiva, realizar uma escritura pública de constituição da sociedade anônima fechada. Ok? Espero que isso dê uma ideia um pouco mais ampla sobre como cada uma delas devem se comportar. Em detalhes, nós podemos dizer o seguinte: para se constituir uma sociedade anônima, seja ela pública ou privada, é necessário que se cumpra pelo menos com esses requisitos em comum. Primeiro, a subscrição de todo o capital social por pelo menos 2 pessoas. E veja, gente, uma vez subscrita, lá na formação da sociedade, não vai precisar ser totalmente paga. Mas ela também é irretratável, não pode se arrepender depois. Ok? Segundo, uma vez que esteja subscrita essa quantidade de ações, deve-se pagar a cada um dos subscritores. A gente chama subscritores porque eles ainda não têm uma sociedade anônima formada, certo? Personalidade jurídica aqui nesse momento não existe. Então, a partir desse momento que está subscrita a quantidade de ações, cada subscritor vai dar uma entrada de pelo menos 10% do preço de emissão das ações subscritas. E tem que ser, neste caso, gente, em dinheiro.
Se eles depois, obviamente, vão ter que permanecer no quadro societário, porque é irretratável, o complemento pode até se dar com outras formas de pagamento, como, por exemplo, com bens, certo? Mas esta entrada tem que ser em dinheiro. Por exemplo, se eu tenho 10 subscritores, cada um vai entrar com 50 mil reais. Cada um vai ter que dar uma entrada de 5 mil reais antes mesmo dessa sociedade estar com personalidade jurídica gerada, certo? É como se fosse uma forma de assegurar a organização eficaz dessa sociedade. Pois bem, 10%, se não houver outro caso específico, outra determinação legal, conforme o tipo de sociedade que esteja sendo criada. Por que a gente destaca isso? Porque nós temos lá no artigo 27 da Lei 4.595 de 64, que regula as instituições financeiras, que determina diferente. Que determina que se estiver sendo criado um novo banco, e banco tem que ser SA, essa entrada não é de 10%, essa entrada é de 50% das ações subscritas. Então, entendam da seguinte forma. O segundo requisito é o pagamento de 10% do valor que cada subscritor se comprometeu, salvo se não houver lei especial que determine outra porcentagem. E o nosso maior exemplo é aí da Lei 4.595 de 64, que para a criação de sociedades anônimas cujo objeto será instituição financeira, ele determinar que a entrada é de 50%. Tudo bem? Terceiro requisito, estes valores, eles devem ser depositados no Banco do Brasil ou em estabelecimento bancário autorizado pela CVM. Os fundadores que têm o dever de fazer isso, em até 5 dias do recebimento. Eles farão esse depósito numa conta em nome do subscritor, como ele depositante. Ainda na sequência sobre depósito das entradas no Banco do Brasil, estabelecimento bancário autorizado pela CVM, é importante dizer que o prazo é de 5 dias do recebimento, então, do valor de entrada pelo subscritor. E se este processo, ou melhor, se da data do depósito até o encerramento do processo de constituição da sociedade anônima tiver decorrido mais de 6 meses, o subscritor levanta, ou pelo menos ele pode levantar a quantia por ele paga. Ficaria então esse período como um prazo máximo para que os fundadores providenciem a real constituição dessa sociedade anônima. Dito isso, é necessário apresentar agora as diferenças entre a constituição da sociedade anônima aberta e a constituição da sociedade anônima fechada, no que ela, além daqueles requisitos comuns, no que elas se diferenciariam. Então, partindo da ideia de que a sociedade anônima aberta se utiliza de subscrição pública, o que vai ser necessário? Primeiramente, os fundadores eles devem elaborar um projeto, um prospecto, elaborando ali de uma forma documentada os indícios de que aquele empreendimento tende a dar certo, assim como também o projeto de estatuto, tudo que possa demonstrar a viabilidade do que está sendo proposto para a abertura daquela sociedade anônima. Esta deverá ser submetida à CVM, que poderá simplesmente recusar ou pedir algumas alterações, ou de plano pode aprová-la. Fato é que para o próximo passo é necessário que haja autorização da CVM. Dada a autorização, se faz a subscrição das ações. Lembrando que a subscrição das ações na sociedade anônima aberta, que se utiliza da subscrição pública, ela será realizada pelo mercado de balcão,
aqui representado por uma instituição financeira intermediária que realizará a oferta das ações destinadas à cobertura do capital social. Feita a subscrição da totalidade das ações, convoca-se a Assembleia de Constituição. Nesta Assembleia, é também avaliado os bens dados como pagamento do capital social, é também tratado sobre a eleição dos membros dos órgãos da administração e tudo aquilo que for de interesse dos acionistas. Interessante é que nem todos os acionistas terão subscrito ações com direito de votar, mas nesta Assembleia todos os acionistas possuem o direito de voto, ok? Outro detalhe é que na subscrição pública feita à Assembleia, não poderá ser feita alterações no Estatuto Social contrárias àquilo que foi aprovado na CVM. Obviamente que aí estaria desautorizando aquilo que a autarquia entendeu pertinente. Em relação à sociedade anônima fechada, que se utiliza de subscrição particular, como que se dará a constituição? Primeiramente, subscreve-se todas as ações. Como são subscritas essas ações? Anteriormente já falamos que serão feitas através de assembleia, certo? Ou através de escritura pública. Sendo feito na assembleia, será nesse ato feita a avaliação dos bens oferecidos para a integralização do capital social. Além disso, se deliberará sobre a constituição da companhia e a nomeação dos administradores, definindo quem irá arquivar e publicar os atos de constituição. Olha só um detalhe, pessoal. Na subscrição pública, quando houver a assembleia, os membros serão eleitos, os membros da administração. Na sociedade anônima fechada, a lei fala em nomeação, de modo que, a partir do momento que se pretendeu a criação da sociedade anônima fechada, inclusive já havia uma prévia um prévio ajuste sobre quem seriam os membros dos órgãos da administração. Tanto na sociedade anônima aberta como na sociedade anônima fechada, os instrumentos de constituição, seja a ata da assembleia ou, no caso da fechada, a escritura pública, deve seguir junto com seus estatutos para a junta comercial. A junta comercial, através de uma decisão colegiada, analisará todos os documentos e todos os requisitos para depois sim conceder o registro e finalmente gerar a personalidade jurídica. Bom, com essa primeira parte